Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Prever FM 7 e 1, quase 2 aqui, e o Primeiro Jornal está de volta e hoje nós temos entrevistas aqui no Primeiro Jornal. Eu digo entrevistas porque a gente estava combinado aqui já do Eduardo vir, mas o Cláudio também está aqui. Eles são do Sebrae, São Paulo, a regional aqui de Botucatu, e nós vamos falar sobre o Botucatu Empreendedora, certo? Bom dia, Eduardo. Bom dia, Cláudio. Como estão? Bom dia, Ellen. Bom dia, pessoal da rádio. É muito gratificante estar aqui e poder falar de um grande projeto que a gente está desenvolvendo no município de Botucatu, em parceria com a Prefeitura Municipal, né? Então, agradeço aí o Cláudio, né, representando a Prefeitura, como secretário da Indústria, adjunto da Indústria, né? E já agradeço ao prefeito aí por ter aceito essa proposta, Cláudio. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar com vocês e aproveitando essa oportunidade para a gente reforçar esse grande evento que estamos fazendo junto com o Sebrae. Ontem nós tivemos as duas primeiras turmas começando, né, Eduardo? A gente vai comentar um pouquinho e reforçar o pedido para o pessoal que ainda não fez a inscrição, né? Isso que vai ser o nosso foco, tá? Com certeza. Tem a sequência do trabalho que a gente vai estar conversando com vocês aí no decorrer da entrevista, tá? Então vamos lá. Como é que surgiu o programa Botucatu Empreendedora e qual é o principal objetivo do projeto? Legal, bacana. O programa Botucatu Empreendedora, ele começou a ser idealizado ainda no ano passado, né? No Sebrae a gente colocando no papel aí uma proposta para que a gente conseguisse levar capacitações, uma trilha de capacitações, um projeto estruturado de capacitações para as micro e pequenas empresas de Botucatu. E quem são as micro e pequenas empresas? São aquelas que faturam até 4 milhões e 800 anos, né? As MEIs, MEs e EPPs, né? Que é o público-alvo do Sebrae. Grande maioria, exato. no que dá aqui 90% das empresas. Exato, mais de 90% das empresas, que inclusive, né, as micro e pequenas empresas no Brasil também empregam mais de 60% dos empregos formais registrados em carteira, né? E a gente começou a escrever esse projeto e apresentamos para o prefeito, né, assim que ele foi eleito, ainda no ano passado, começamos a conversar e conforme o tempo foi passando, ele estruturou a equipe do desenvolvimento e eles abraçaram a causa, né? A Secretaria de Desenvolvimento abraçou a causa e adquiriu esse projeto. Na verdade, assim, comprou esse projeto do Sebrae para oferecer gratuitamente para as micro e pequenas empresas. A gente está falando de um projeto que abrange 6 segmentos aqui. Turismo, então a gente fez capacitações com produtos premium do Sebrae, segmentadas, né? Com 168 vagas, são quase 170 vagas gratuitas. Em cada módulo ou total? No total. Então a gente teve segmentos de turismo, aí Panhós, 24 vagas para o turismo, já começou lá no primeiro semestre. Serviço, empreendedorismo feminino, que começou ontem, a gente estava na abertura, né? Legal. Também cada um com 24 vagas. Agora a gente tem, para começar em setembro, comércio, indústria e agronegócios. Então a gente está falando que é um programa robusto que abrange 6 setores, segmentos da economia aí, de empreendimentos, né? E que essa trilha é recheada com ações de gestão que o Sebrae faz, é o nosso negócio, que é melhorar a gestão financeira, de marketing, recursos humanos, de processos, né? Liderança, comportamento empreendedor, inovação, levar a inovação para essas empresas e também acesso ao mercado. Qual é a cereja do bolo que eu trago aqui? Nós temos o maior evento de empreendedorismo do mundo, que é a Feira do Empreendedor do Sebrae, que é realizado todo mês de outubro, lá em São Paulo. E Botucatu, pela segunda vez, vai estar com stand lá, adquiriu já o stand, para mostrar não só Botucatu como um destino de investimento e de turismo, mas também levar as empresas do projeto para expor lá, principalmente com foco em B2B também. Tá bom? Então esse é o projeto, né, que visa aumentar o faturamento das empresas que participam em até 12%. Essa é a nossa meta. Boa. E o programa ele já aconteceu em cidades vizinhas aqui também, né? Como é que tem sido a receptividade aqui na região? Legal, a gente tem... Essa ideia, ela colou, foi muito bacana, né? A gente tem municípios que abraçaram a causa, por exemplo, a gente tem Bofete, que está com o programa Bofete Empreendedora, Porangaba, que está com o Porangaba Empreendedora nos mesmos moldes, né? A gente tem São Manuel,
tem um seminário, depois a gente vai falar mais sobre o conteúdo, mas seminário Empretec, não sei se vocês já conhecem, já participaram, né, Panhós? Mas ontem a gente fez o primeiro seminário Empretec de São Manuel, né, no mesmo molde, com parceria com a prefeitura, gratuitando também para os empreendedores locais, foram 22 vagas lá, e com sucesso total, né? São 3 municípios que abraçaram aí a causa. E os outros municípios, todos com portas abertas para o Sebrae, e o nosso objetivo é levar esse tipo de trabalho. O Sebrae não faz só isso, mas a gente quer quebrar um paradigma com o Sebrae, que muitos de vocês podem conhecer o Sebrae como uma empresa que faz cursos e palestras. A gente não quer só levar cursos e palestras. É uma provocação que eu faço com o time do Sebrae. Quantos cases a gente tem? A gente mudou a vida de quantas empresas? Quantos cases de sucesso começaram a aumentar faturamento, aumentar o número de clientes? É isso que a gente quer trazer aí para a região. Deixa eu tentar entender. Então, uma pessoa de um segmento turismo vai lá e faz uma inscrição, tá? E você o quê? Módulos, quanto tempo? Como é que funciona isso? Boa. O de turismo, esse ano... Qualquer um deles, qualquer módulo deles. É legal a sua pergunta, porque a gente está precisando, inclusive, falar, né, Claudião? Isso daí, né? De 2 projetos que vão começar. Depois eu vou passar até para o Cláudio complementar. Mas assim, faz a inscrição, dependendo da capacitação, por exemplo, o que a gente já começou, turismo, teve o Empretec, teve curso de finanças e consultoria de marketing. A pessoa se inscreve para fazer o Empretec, que é o seminário de desenvolvimento do comportamento empreendedor, que já ocorreu, por exemplo, no de turismo, tem que fazer uma entrevista prévia, então não basta querer, tem que ser aprovado na entrevista, e aí não paga nada. A gente está falando que a prefeitura está investindo em média de R$2.000 em cada empresa desse projeto. Tá? Para as próximas ações, até acho que é legal o Cláudio trazer, a gente tem 3 segmentos que vão começar agora em agosto, agronegócio, setembro vai começar indústria e comércio. Acho que é legal falar do conteúdo, né, Cláudio? Com certeza, tá? Acho que é importante a gente reforçar que quando a prefeitura fez o edital de convocação, foi colocada uma data que se fechava no final do mês de junho, tá? Com as 2 atividades que começaram, nós conseguimos o público-alvo, tem fila de espera, né, Eduardo? Exato. Só que em indústria e comércio, a gente ainda tem vagas. Então a gente está pedindo para que o pessoal reforce as inscrições, porque é por ordem de inscrição, tá? Tem toda uma avaliação técnica que o Sebrae faz em cima dessas pessoas que se inscrevem. Uhum. E reforçando que é um conteúdo que a prefeitura entendeu que o desenvolvimento dessas empresas vai trazer um retorno para a cidade. O Eduardo já toca aí na questão de melhorar o faturamento das empresas em 12%. O Botucatu está sendo trabalhada para que exista uma grande mudança. Para que possa mudar, as empresas precisam mudar. O turismo precisa mudar. Então a gente está chamando pessoas para vir visitar Botucatu, mas as empresas de Botucatu precisam estar preparadas para receber essas pessoas. Então o conteúdo que a gente vai trabalhar em cima, principalmente envolvendo o comércio e o agronegócio e a própria empreendedorismo feminino, o foco é isso, ter pessoas preparadas para receber o público-alvo que vem. A indústria, que é um foco nosso, que na realidade eu trabalho dentro da Secretaria de Desenvolvimento, lá a gente tem indústria, comércio e serviço, e eu estou representando a indústria. O foco é capacitar essa indústria para que a gente tenha um resultado melhor para que ele consiga fornecer para uma grande empresa. Então o foco é trabalhar em cima disso. E o que a gente tem percebido? Que a procura está baixa desses dois módulos, tá? Tanto do comércio como do serviço. Embora a gente tenha um tempo, vai acontecer em agosto, setembro, correto, Eduardo? Mas a gente precisa que esse pessoal se inscreva. Uhum. E o que tem de diferencial nisso, além da capacitação, né? É que todo esse conteúdo é a prefeitura que está bancando. Tá? Então, um baita de investimento que a prefeitura está fazendo, entendendo que essa capacitação vai ajudar todos esses segmentos a trazer um retorno, principalmente se você aumenta o faturamento, com certeza você está aumentando a arrecadação do município. As inscrições continuam abertas, tá? Temos 20 vagas ainda na área de indústria, tá? E 12 de comércio. E 12 de comércio. O agronegócio está avançando também. Está com as últimas vagas. E o que a gente precisa em cima disso aqui? O foco é trabalhar a empresa, porque hoje fazer, o Loura do segmento sabe como que é isso. Fazer, a gente sabe fazer. O difícil é gerenciar. É pegar toda aquela coisa do dia a dia
e transformar aquilo num negócio. Principalmente, ninguém que sabe fazer fluxo de caixa. O pessoal acaba misturando o que é empresa e o que é pessoa física. Então, o caixa dele é uma coisa só. Tá? Então, a gente vai trabalhar essa questão. É muito importante a capacitação que o Sebrae está fazendo. Tem um curso de liderança. Hoje, o principal foco nosso, eu estou na Secretaria da Indústria, não tem mão de obra. O pessoal não quer trabalhar. Infelizmente, estamos vivendo isso. A dificuldade é que todas as empresas que chega a demanda para a Secretaria é a falta de mão de obra qualificada. Mão de obra desempregada tem bastante, mas não tem mão de obra qualificada. Então, vamos trabalhar essa questão da liderança inspiradora, que a gente entenda, o empresário entenda que se ele tiver uma equipe preparada dentro do seu setor, que ele saiba aproveitar, enxergar o que acontece dentro da empresa para ele conseguir melhores resultados. Então esse é um das nossas trilhas, né? Foi o Sebrae preparou uma trilha muito, muito bem alinhada. Outra é a gestão financeira, trabalhar bem a gestão financeira. E por último nós vamos ter uma questão, que eu acho que isso vai ser o pulo do gato, que é uma consultoria, né, Eduardo, de marketing, onde vai na entrada e na saída, né? Então a gente vai avaliar a empresa como ela está hoje, e depois do treinamento vai passar por um período de maturação, e depois o Sebrae vai fazer de novo essa avaliação para ver se a gente atingiu o nosso resultado. Eu ia perguntar justamente isso, se há um acompanhamento. Isso que é importante, porque, depois, Cláudio, você chegar lá e falar para ela, você tem que fazer uma gestão financeira assim, ele vai escutar. Sim. Mas o Sebrae ajuda a fornecer uma ferramenta, tipo assim, olha, você tem que fazer uma gestão financeira e o Sebrae tem aqui um sistema, né, free, que você vai poder usar para você poder fazer esse acompanhamento fiscal, financeiro, de tudo da tua empresa. Porque simplesmente chegar a falar para ele, agora vai para casa e faz, ele não vai fazer, tá? Porque ele não tem as ferramentas. Então, não adianta só dar a orientação, tem que dar a orientação, a ferramenta e depois um suporte por pelo menos um tempo. Porque na teoria, cabe tudo. Sim. Tá? Cabe tudo. Às vezes a pessoa nem precisa do Sebrae. Você abre a internet hoje, na teoria tem tudo ali. Agora, na prática, é muito difícil você transformar a teoria em uma realidade. Colocar em ação, né? Se a Sebrae somente der a informação, desculpa, eu penso que vai ter uma valia mitigada. Agora, se ele der a informação, o conhecimento e pelo menos um suporte por um tempo, daí talvez alcance seu objetivo. Porque o objetivo não é preencher as vagas. Sim, agora, não. Tá? O objetivo é ter um resultado final. É a medição no final. E se vocês não fizerem um acompanhamento, não, é porque é difícil. Você sai lá da sala de aula, lá, alguma coisa, e vem para a prática, fala, mas peraí, as outras pessoas não estão correspondendo àquilo, né? O comércio, os meus clientes, os meus colaboradores. Se vocês não acompanharem, o resultado não vai chegar, tá? Exato. Não, mas é bacana a sua colocação, Panhosi. E a gente pensou esse projeto justamente para a gente ter uma metodologia de relacionamento com esses clientes. Esse chamamento é só a boca do funil, né? E o que é bacana, assim, você trouxe uma provocação muito legal, que é, poxa, cara, vocês vão lá, vão dar uma aula para os caras e vão mandar eles embora? Aí não vai funcionar. Não vai funcionar. Isso, né? A própria metodologia das capacitações, a gente entende por método da andragogia, né? O adulto, que é o empreendedor, ele aprende fazendo. Ele aprende exercitando, ele aprende resolvendo os problemas. Assim como eu falo que até a gente, né? Nós do Sebrae, nós que atuamos na consultoria, soluções de problemas, a gente aprende quando a gente soluciona um problema junto a alguém. Quando aparece o problema. Aparece o problema, né? Eu fui consultor financeiro do Sebrae antes de estar como gerente. Eu nunca imaginava que ia ser consultor financeiro na vida. Eu fui me apaixonando conforme fui atendendo e evoluindo. Mas a metodologia, essa questão das ferramentas. O Sebrae hoje tem um programa chamado Sebrae Conecta, que empresas de mercado fazem parceria conosco para oferecer sistemas, para oferecer soluções para o cliente de uma maneira gratuita. Por exemplo, até hoje, se alguém quiser vender uma empresa, a Valuation, tem uma empresa parceira do Sebrae que faz isso para os nossos clientes. E olha só, muitos clientes não sabem disso, né? Mas voltando, todas as capacitações, elas para cada, por exemplo, a gente vai falar de fluxo de caixa. A pessoa que vai estar lá passando a informação, ele não é um professor. O papel dele é facilitador. Facilitador, ele parte de um princípio de uma construção de conhecimento em conjunto e tudo tem ferramenta. Tudo tem ferramenta. A gente vai falar de fluxo de caixa, você não vai fazer um exercício ali na apostila, não é esse o nosso propósito.
vai receber uma ferramenta e depois, aí que tá, consultoria. Consultoria, todas essas trilhas, elas têm coletivos e a consultoria é individual, o consultor e o empresário. Vou dar um exemplo. Você está com dúvida... E essa consultoria depois é gratuita também, né? Gratuito. Não é aquela coisa, olha, eu vou te dar um brinde aqui, mas depois Não, você não. tem que Não tem pagar letrinha tanto pequena. lá na frente. Aí tem não letrinha adiantou pequena, nada. né? A gente fala que não tem letrinha pequena e foi pensado justamente. Letrinha pequena que, pô, vem cá e depois você vai pagar um monte lá. Tá? A consultoria é o consultor e o empreendedor. Cara, você conseguiu colocar as informações na sua planilha, um exemplo, tá? Na sua planilha, no seu fluxo de caixa, né? O Sebrae vai ter esse cuidado. Então, não, eu fiquei com dúvida só não como fazer um plano de contas. O consultor vai fazer junto do empreendedor. A gente não faz pelo empresário. Não é uma assessoria. Isso é importante. O Sebrae nunca presta assessoria. Fazer por você. Mas em conjunto, a gente vai construir a ferramenta personalizada e a melhor ferramenta para o seu negócio. Né? Eu ouvi muito já também falar, pô, o Sebrae só fala para comércio, né? Só fala para comércio. Toda palestra que eu sou serviço. E o meu preço no serviço é custo hora homem. O meu preço no, né, custo hora máquina quando é lá na indústria. Na indústria. Eu me deparei muito com isso na vida. Estou 15 anos aí de consultoria. Então a gente está se preocupando em personalizar a solução para cada cliente. Lógico, ali no coletivo, né? Você tem uma metodologia a seguir, mas na consultoria individual é que a gente toca nessas questões. E aí sim, tem clientes. Eu vou te falar que é muito bacana. Tem clientes que 2, 3 consultorias, horas de consultorias, eles já conseguem implantar. Tem clientes que demoram, né? Precisam de mais um pouquinho. E aí, assim, o que for extra projeto, a gente vai ter que entender como ajudar, porque o nosso objetivo, como eu falei, é aumentar o faturamento e reduzir custo também. Porque, às vezes, assim, se você consegue só aumentar faturamento, não adianta. O faturamento, às vezes, ele é alcançado só reduzindo o custo, Exatamente. né? Nem vendendo mais. Né? Exatamente, porque assim, às vezes Gasta assim, menos, sobra vender mais. mais não significa vender bem, né? Eu já tive cliente aí de prestação de serviço, eu tô aí lá em São José dos Campos, cara. O cara era prestador de serviço de manutenção de máquinas. E o sonho dele era prestar serviço para uma Johnson. Vou dar um exemplo aqui, falar o nome, tá? E aí ele conseguiu. E quando ele conseguiu, olha só, ele aumentou a renda dele, porque ele assinou um contrato, então você vai passar a ter 30 mil aqui por mês. Só que eu vou te pagar em 90 dias. E para ele ter esse aumento de faturamento, ele vai ter que se equipar, ele vai ter que comprar maquinário, ele vai ter que contratar mais alguém para ajudar Não tem ele. fluxo de caixa. E a despesa já vai começar daqui a 30 dias, óbvio, né? Se ele não se planejar. Esse cara quase quebrou. Ou seja, ele atingiu o sonho dele, né? Aí ele foi captar dinheiro, o preço do dinheiro foi maior. Se não planejar, se não escolher o crédito certo, ou de onde vem os recursos, né? Que pode ser próprio ou de terceiros. Ele não fez esse planejamento. E quando ele se deparou com esse fantasma grande que ele arrumou para a vida dele, ele quase quebrou a empresa, né? Que puxa, agora eu tenho que pagar um monte de coisa antes de receber do meu cliente. Sem poder mandar um boleto com depósito em conta. O risco de ter um atraso, né? Pago 90, podendo atrasar mais. Então, os empreendedores têm que aprender a lidar com isso, né? Empreender exige uma regra. Vamos entender a regra do jogo e como a gente vai trabalhar em cima disso. E na programação, né, do Botucatu Empreendedora, é previsto, por exemplo, palestra de cases de sucesso, por exemplo? Olha, a gente vai fazer um evento no final do ano, Eli. Que o que a gente vai querer fazer? Com as empresas desses projetos, a nossa vontade é até juntar de todos os projetos que tem na região, a gente trazer, sim, cases de sucesso de cada área. A gente já apresentou cases de sucessos, né? No evento, né? De lançamento, tá? Da indústria, do comércio, do serviço, de empreendedores que passaram por jornadas, né? E conseguiram fazer a empresa prosperar. Mas a gente quer fazer um evento onde teremos apresentação de cases do projeto e também fazer uma grande rodada de negócios, um encontro de negócios. Porque aquilo também, Panhose, só a consultoria pode garantir que eu aumente a venda? Não necessariamente. Mas a gente está falando que eu tenho 170 empresas aqui só de Botucatu. E às vezes eu tenho outras empresas, vou dar o exemplo de Bofete, 22 que estão fazendo lá de São Manuel, mais 22. Poxa, será que essas pessoas não podem fazer negócio entre si? É uma rede, né? Exato, às vezes eu fabrico um pão aqui que pode ser vendido, vou dar um exemplo, tá, gente? Num mercadinho da região. Do outro. Eu vejo que esse é o caminho. Né? O que deixa o empreendedor feliz também. Esse network que eles vão construindo entre eles também, né? Exato. Isso é importante. O Panhose trouxe uma coisa muito bacana que
Cara, o cara vai lá no curso, às vezes ele não coloca... E às vezes ele odeia fazer capacitação, já tá de saco cheio de fazer capacitação. Às vezes a gente fala que eu não aguento ficar 1h30 na live, numa live, né? E uma coisa que a gente já sente é que dentro dessa preparação com o Sebrae, foi criado um grupo desses 24 que estão participando. E lá foi criado um passo a passo para ele colocar, ele se apresentar, colocar a empresa dele, o que faz, o que ele vende. Então isso já está gerando um relacionamento entre eles, tá? Então isso ajuda bastante. Isso nós estamos falando dos 24 que estão participando de cada capacitação. Mas aquilo que o Eduardo colocou, se no final a gente reunir todo esse grupo, nós estamos falando aí de mais de 200 empresas que vão poder se relacionar, com certeza, e vão poder trocar informações, o que deu certo para uma, o que não deu certo para outra, o que ele fez, o que ele não fez, que produto que ele vende, o que ele está precisando. Porque hoje a gente tem uma dificuldade de encontrar esses fornecedores. Então isso já aproximou esse grupo de empresários, tá? Uhum. E aí a gente fala que o que deixa o empresário feliz? Vender. Né? Fala que é tirar a notinha fiscal lá, porque está vendendo, está gerando caixa, está aumentando o faturamento. Então a gente vai se preocupar com esse papel também. Né? Em breve também vai ter um evento, acho que da prefeitura, uma feira, eles vão poder aproveitar para participar, e a própria feira do empreendedor. Então a gente vê que assim, precisamos fazer mais ações de acesso ao mercado locais e regionais. Isso não é feito até hoje. É uma coisa que a nossa equipe conversa muito. Tem que promover esse ambiente para os clientes do Sebrae. Eu acho muito importante isso, porque quando uma empresa de Botucatu compra de outra empresa de Botucatu, região, vamos falar Botucatu, mas quer dizer, o dinheiro circula fica aqui, né? aqui, tá? A renda per capita aqui melhora, circula muito mais. Eu me lembro, uma época eu morei no Rio de Janeiro e tinha uma grande comunidade lá, uma favela muito grande, e ali a renda per capita e o comércio era muito forte, porque a dificuldade das pessoas saírem dali e buscar coisas lá fora, subir o morro, então acabava se comprando ali dentro. E o comércio ali era movimentadíssimo, então o dinheiro circulava dentro da comunidade. Aqui para Botucatu e região é aquilo que você disse. Se eu tenho uma fábrica de pão, o outro tem, né, um mercadinho, o outro fornece alguma mercadoria, se o dinheiro circular aqui, a cidade cresce muito mais, a região muito mais. E aí que eu acho que o Sebrae seria muito importante e ele fazer essa ligação. Olha, você está chegando aqui, você vai produzir esquadrias, tá bem, olha, então eu vou te colocar aqui em contato com quem compra essas esquadrias aqui na região. Essa assessoria, consultoria, chame como quiser, essa orientação, eu acho que ela é fundamental para o sucesso desse projeto. Boa. Porque senão o cara tem um bom produto, uma boa orientação, fala, tá, e o que eu faço agora com o meu produto? Aonde que eu coloco ele? Sim, boa. Até tem outra coisa que o Sebrae faz, a gente vai poder oferecer para o projeto também, é o seguinte, o universo das micro e pequenas empresas, só a indústria vende para grande, as maiorias, né? Gestão numa cadeia, tem o Aeroespacial, tem a Embraer aqui, mas vamos pegar o comércio, o serviço, muitas vezes eles entendem que o mundo das compras governamentais não é para ele. É outro caminho que a gente pode trazer, ou seja, as prefeituras, a prefeitura talvez seja um dos maiores ou maior comprador, principalmente das cidades pequenas do município, né? E muitas pequenas empresas não sabem que podem vender para a prefeitura porque desconhecem o processo de participar de uma licitação. E a gente escuta muito também isso assim, poxa, vender para a prefeitura é só para grande, não é, né? Então o Sebrae também tem esse trabalho através das nossas ações de políticas públicas. Aliás, os pequenos hoje têm vantagem. Na hora da seleção da proposta, o micro, se tiver uma diferença de 10% do preço, é ele que leva. Inclusive tem um cadastro agora da prefeitura também, né? Pra Exato, isso. eu vou até trazer para vocês assim. Ó, tem a Lei 123 de 2006, né? Ela começou ali a trazer algumas ações e dispositivos para essa questão de favorecimento das MPS, micro e pequenas empresas, em participação nas licitações, né? E muita gente desconhece até hoje. A gente está falando de uma coisa que começou lá atrás, em 2006. As pequenas ainda pensam que não é para ela. Então a gente capacita os pequenos para vender para a prefeitura, é uma das oportunidades. A gente capacita as prefeituras também para se adequar à nova lei de licitações, que é um grande ganho, uma grande dúvida ainda de prefeituras, né? Botucatu está bem à frente. E aí a gente tem uma nova plataforma e uma ação muito bacana que a gente fez aqui, tá, Panhose?
que é uma plataforma que é do governo federal, que é o Contrata Mais Brasil. Perfeito. E Botucatu foi pioneira, né? A plataforma é do governo federal, mas as prefeituras, elas podem, né, se cadastrar nesta plataforma, toda prefeituras, câmaras municipais, e aí hoje ainda são os MEIs, tá? Mas vai ampliar para MEPP. Eles podem se cadastrar como fornecedores nessa plataforma e, por exemplo, vamos supor que eu preciso pintar essa sala aqui. Eu sou uma prefeitura, preciso pintar essa sala. Eu abro esse pedido na plataforma, né? Essa demanda na plataforma, e os MEIs, pintores que estão cadastrados, né, nessa plataforma, recebem no WhatsApp. Essa demanda eles podem dar o lance deles lá. Puxa, eu posso pegar esse serviço por X. Tem todo um processo. E aí desburocratizou. E, antes o que era em um mês, em 5 dias você faz a contratação. Tá? Mas você estava falando da adesão, eu acho que vocês, desculpa, tem a faca e o queijo na mão e não estão cortando o queijo. Porque toda pessoa, meio pequeno, microempresário que vai abrir, o primeiro lugar que ele tem que ir é lá na prefeitura. Então você tem o cadastro e a informação. Vocês, na hora que a pessoa vai lá para abrir uma MEI na prefeitura, fala, olha, você está abrindo uma MEI? Está aqui, olha, uma ficha de inscrição lá para o Sebrae, gratuito, você vai ter essa orientação. Se aquela pessoa, naquele momento, que está com toda aquela esperança, com toda aquela vontade, já começar certo, vocês vão ter muito menos trabalho depois para tentar consertar, que é o que vocês estão tentando fazer agora, que me parece. Chamar quem já está no mercado para tentar dar uma repaginada, que é necessário. Mas isso pode ser feito na origem. A prefeitura, acho que tem que conversar um pouco mais com o Sebrae, chegou lá, fiz o pedido de abertura, naquele momento ele já tem que ser feita a captação daquela pessoa para ir para o Sebrae. Exato. A gente tem um posto de atendimento do Sebrae junto, hoje está no Mercadão ainda, né, o espaço. Mas está saindo, né? Está saindo, graças a Deus. Foi criticado, mas eu acho necessário, né, muito necessário, que tenha um local adequado para receber não só esse pequeno, micro, mas também os grandes empresários para virem para Botucatu e sentirem que a cidade tudo, né? Tem o que oferecer. Tem estrutura, tem coordenação, tem tudo. Né? E o serviço, uma proximidade do serviço. O Mercadão é um lugar lindo para comprar verdura, alface e tal. Mas não é apropriado para isso. Não. O que a gente tem lá, Panhosa? A gente tem a sala, uma parceria com a Prefeitura Municipal, um convênio, a gente tem o posto Sebrae aqui, que fica em frente sala com a sala do empreendedor, que é o ninho que a gente tem aqui de empreendedores. Eu sei que as pessoas vão abrir o MEI, eles já passam, eles já fazem isso. Então, principalmente para os MEIs, que é um volume maior, né, de empresas que abrem em Botucatu, a gente já oferece as trilhas, já tem trilhas para o MEI. Inclusive, Botucatu Empreendedora também tem uma trilha para microempreendedores individuais. A gente já capacita esse pessoal, né? Mas você trouxe uma coisa que é bacana. A gente está, nesse momento, preocupado, e está com a faca e o queijo na mão, né? Mas nesse momento a gente quer, inclusive, trazer clientes que nem sabem o que o Sebrae faz, que ainda existem, né? O Sebrae é uma das marcas mais valiosas, está no top 5 hoje, mais valiosas do Brasil. Então, muita gente, quando fala de empreendedorismo, fala do Sebrae. Só que a gente sofre, a gente tem uma dor de barriga, que eles não sabem o que a gente faz. Muitos não sabem. Tá? Muitos ainda pensam que o Sebrae é banco. E vocês têm uma obrigação, porque vocês têm um orçamento milionário, vamos dizer. Sim, e temos que reverter parte de tudo que o Brasil produz vai para o Sebrae. Exatamente. E o Sebrae tem sim que devolver e nós temos sim que cobrar de vocês isso. Exato. Ano passado, só em Botucatu, a gente investiu, por baixo aí foi 5 milhões de reais em capacitações gratuitas para os nossos empreendedores aqui de Botucatu. E mesmo que a gente cobre, Panhosi, tá? É subsidiado. Então, assim, vamos supor, se um cliente hoje que não faz parte de um projeto, ele quer uma consultoria lá de mais estruturada do Sebrae, ele vai pagar 100, 120 reais no máximo a hora. A gente tem os nossos credenciados, consultores credenciados, e a hora que a gente paga para o consultor chega a 300 reais. E aí o cliente final está pagando 120. Se ele fosse adquirir uma consultoria no mercado, a hora ele ia pagar muito mais. Então é dessa maneira que a gente... Uma última pergunta. Qual o tempo de duração desse programa? Então, e qual horário? Porque como é que eu vou conciliar? Olha, eu tenho que trabalhar, não tenho tempo para ficar o dia inteiro lá no Sebrae. O tempo? Né? Olha, que hora que eu consigo conciliar? Quando isso começa? Quando isso termina? Legal, bacana. Ó,
Então, assim, vamos falar das vagas que estão abertas agora. Botucatu Empreendedora Comércio, tá? Quando vai começar? As inscrições vão até dia 31 de agosto, né? A gente estendeu, né? Prorrogou. E aí, assim, ó, primeiro curso, para você que é do comércio, está escutando a gente, MEI, MEPP, né? Faça a gestão financeira da sua empresa. Ele vai ocorrer em setembro, dias 8, 9, 10, 15 e 16, das 19 às 22. Esse é o primeiro curso da trilha de comércio. Segunda etapa da trilha de comércio, seminário Empretec. E o seminário Empretec vai ocorrer de 6 a 11 ali de outubro e é das 8 da manhã às 18 horas. O Empretec, ele exige essa dedicação, né? E aí, terceira etapa, a consultoria planeja a gestão de marketing voltada a resultados, que vai acontecer, né, durante o mês de outubro. A gente vai fazer o agendamento com os clientes que fizeram a inscrição. Trilha de comércio, então é essa. Trilha de indústria, quando ela vai começar? Também em setembro. A gente vai começar com uma capacitação de formação de lideranças. Então você que já é proprietário de uma indústria, ou às vezes tem um gerente, ou pessoas que queiram, né, desenvolver como líderes dentro da sua equipe. As datas do curso serão 8, 9, 10, 15, 16, 17, 23 e 24 de setembro, das 18h30 às 22h30. Primeiro curso da trilha de indústria. Segundo, a gente vai tratar também gestão financeira na indústria, né? Faça a gestão financeira da sua empresa. Quando vai acontecer para a indústria? 13, 14, 15, 20 e 21 de outubro, das 19 às 22. E aí, no mês de novembro, ocorrerão as consultorias Planeja a Gestão de Marketing voltada a resultados. Uma média de 1 a 2 semanas de duração cada módulo. Exatamente, né? Cada curso aí, né? Curso, isso. E aí a gente tem o agronegócios também, tá? Últimas vagas, você que é do agro, né? Você que tem seu registro como produtor rural, tem que ter o registro formalizadinho. Vem com a gente porque a gente vai ter um seminário Empretec, o Empretec Agro, né? Específico para o agronegócio, que vai acontecer 11, 12, 13, 14, 15 e 16 de agosto. Agora, então, quem tiver afim, gente, Empretec pode fazer só uma vez na vida. Já procura o Sebrae, já procura pelo site da Prefeitura a inscrição para a gente fazer a sua entrevista para você estar apto para o programa. Depois a gente vai ter um curso Venda Mais Agro. Não pode fazer mais, só pode fazer uma vez na vida. Só uma eu vez fiz, acho que no primeiro que teve aqui, isso em 1900 e vovó menina, quando começou o Sebrae. Eu vou corrigir uma informação. Esse é outro nome, né? Você só pode fazer uma vez no Empretec, mas agora, pai, tem um Empretec chamado Empretec Arena. A gente não tem programado aqui. Quem fez o Empretec tradicional lá no primeiro Empretec que teve aqui, se tiver um dia um Empretec Arena, que ele é mais digital, né? Você pode fazer novamente, tá? Então, em breve, se Deus quiser, aí, o ano que vem a gente vai ter o Panhosa com a gente. Fazendo um convite Arena, né? Tá bom? E aí o agro ainda, a gente vai ter, no final, uma consultoria alcance e a redução do custo ideal para o seu negócio rural. Então, que vai acontecer aí, né, também no mês de outubro, novembro. Então, assim, esse projeto ele não passa de novembro. Porque em novembro a gente precisa fazer esse encontrão do pessoal e outro. E vai ter um certificado, capacitação técnica, uma coisa, que isso é importante depois até para participar de concorrência na prefeitura. Certificação, a gente vai ter um evento lá no final também do projeto. A gente quer entregar o certificado para os concluintes, né, fazer uma devolutiva para eles. Será que a gente atingiu ou não a média de 12% de faturamento? Nós falamos aqui anteriormente, o Botucatu ano que vem um orçamento de 890 milhões, mas nós queremos chegar a 1 bi, e para chegar a 1 bi, o Botucatu tem que produzir mais, né? Exatamente, com certeza. Né? Esse é um dos focos, né? Vamos chegar a 1 bi, mais empresas... Eu quero ver antes do Fábio entregar a feitura que nós estejamos com 1 bi. Perfeito. Esta é a meta agora. Vamos lá, com os interessados que quiserem se cadastrar, fazer inscrição, como é que faz agora então? Acesse o site da Prefeitura Municipal, tá? Dentro da Prefeitura, procura lá, Botucatu Empreendedora. Se não tiver na página inicial, o banner do projeto, tem um campinho de busca, coloca lá Botucatu Empreendedora. Mas pode ir lá também no Sebrae, não pode? Pode, deve. O Sebrae fica ali na Costa Leite, na esquina do Jardim São José, do lado daquele prédio novo Ideia, é isso? Exatamente. Ali é uma referência, fácil de encontrar. Rua Doutor Costa Leite, número 1570, tá? Ali pertinho do Largo São José. Na esquina ali. Exatamente, na esquina, das 9
às 17h30. Vá até lá, tire suas dúvidas. O Sebrae é a casa do empreendedor. A gente está à disposição de vocês e a gente quer trazer cada vez mais o Sebrae como uma figura de hub de negócios. Então, muitas pessoas às vezes olham o Sebrae numa feira levando cliente, é porque esse cliente está dentro de um projeto, como o Botucatu Empreendedora. Então, os clientes que estão relacionando com a gente vão, com certeza, para missões empresariais. Hoje acabou de sair um ônibus aqui levando o pessoal para a Mega Artesanal, que é uma feira de artesanato reconhecidíssima, né, no Brasil. E aí são empreendedores que estão fazendo parte de projetos estruturados. Não está na boca do funil. Então vai lá, né? Se você ainda não conhece, você sabe que é o Sebrae, mas ainda não foi, vá até a gente. E eu vou deixar aqui para você que quer se inscrever, eu vou deixar o meu telefone corporativo, espero que chova a mensagem de WhatsApp, tá, Panhose? Que é o 14991280033. Eu vou repetir aqui, 14991280033. Manda mensagem, fala que você ouviu e tem interesse no Botucatu Empreendedora. A gente vai passar para os gestores, hoje ainda eles entram em contato com vocês. Tá? Importante é... No site da prefeitura eu já fiz o caminho aqui, tá bem fácil, tá? Bem então, tranquilo. botucatu.sp.gov.br é o endereço do portal da prefeitura. Ele não tem um banner na página inicial, mas tem o campo de busca ali no cantinho. Isso. Você coloca a palavra empreendedora, já é o primeiro resultado que aparece. Maravilha. Maravilha. E vem com a gente, né? É um projeto, assim, às vezes a gente escuta, a gente ouve muitos empresários falarem assim, puxa, mas eu sou pequeno, sou eu a empresa, né? O problema não é estar pequeno, não é ser pequeno, né? O problema é pensar pequeno. É pensar pequeno e estar sozinho. E sozinho não tá, né? Porque a gente tem aí essa governança que é a prefeitura, Sebrae e todos os nossos parceiros que estão abraçando o projeto para ajudar, tá bom? E tem outra provocação que eu sempre trago, que antes os grandes engoliam os pequenos, né? Hoje os rápidos engolem os lentos. Então a oportunidade está aí, se você não aproveitar, alguém vai aproveitar. Vamos buscar lá, porque olha, o Sebrae tem aqui de 0,3% a 0,6% de orçamento, toda a folha de pagamento do Brasil. Contribuição então, temos que cobrar assim no Sebrae, tá? Opa, pode vamos lá cobrar do Sebrae mais presença, mais curso, mais qualificação, porque é dinheiro nosso que está lá. O Sebrae não é uma empresa privada. Não é. Né? O Sebrae é privado. É privado, mas é com dinheiro público. Dinheiro do trabalhador que está lá. Exatamente. Então, esses cursos todos que eles estão fazendo, é um direito que a população tem, essa qualificação, as empresas, todo mundo que contribui, e é importante. Exato. É aquilo que eu falo, gerar renda para a cidade é gerar renda para todos. A gente tem que devolver todo esse recurso para o micro e pequeno empreendedor. Sim. Então, assim, sim, vocês têm o Sebrae, vocês têm essa possibilidade de capacitação e às vezes a gente fica dentro da empresa reclamando da vida, reclamando do que está acontecendo. Vamos atuar sempre na nossa zona de influência, na nossa zona de preocupação. Porque às vezes fala, a economia está ruim, a gente pode estar passando por problemas. Tem muita concorrência, mas isso não depende de você. No que você pode atuar, que você está fazendo? Melhoria do atendimento, capacitação, né, sua gestão financeira, é responsabilidade sua. Então você tá da porta para dentro. Então assim, tome as rédeas do que você pode tomar nesse momento, conta com o Sebrae, porque como o Panhose falou, é uma instituição que a gente só existe porque vocês existem. Sim. Sem micro e pequena empresa, não faz sentido nenhum. O Sebrae, que é o nosso jovem de 53 anos, fez 53 anos agora no Brasil, no último sábado, ele não teria como existir. Perfeito. Então, aproveite a oportunidade, você empreendedor de Botucatu, como outras cidades aqui da região, inclusive São Manuel, mais recentemente, né? Como todo mundo já aproveitou a oportunidade, agora chegou a vez, então, de Botucatu. Bom, muito obrigada pelas informações, obrigada pela presença aqui, Eduardo, Cláudio, e a Prever FM continua à disposição, sempre que o Sebrae quiser aproveitar desse espaço para divulgar esse tipo de provocação, né, como vocês falaram e tudo mais, é sempre importante, estamos à disposição. Nós que agradecemos a oportunidade, tá, mais uma vez falando e chamando o público, né, fazendo um desafio. Aproveite, como você mesmo colocou, tá fácil no site da prefeitura, entra, faça sua inscrição, tem todo um processo que vai ser avaliado pelo Sebrae e com certeza a gente vai se encontrar aí no finalzinho do mês de agosto e no comecinho do mês de setembro, tá? Mais uma vez, obrigado. Até mais, então. Obrigado, Eli. Obrigado, Natália, Cláudio, grande parceiro, Ananda, Panhose.
Obrigado por vocês estarem abrindo as portas para a gente falar do Botucatu Empreendedora, do bem que a gente pode fazer para os pequenos empresários da nossa região. São mais de 23.500 empresas que são micro e pequenas empresas aqui de Botucatu. Aqui só em Botucatu? Exatamente, olha só. A gente está Bastante falando coisa. de uma cidade que tem muita empresa para a gente atingir. Então, 160, né, não dá nem uma representatividade tão alta que são de vagas que a gente tem em relação ao universo. E contem sempre com o Sebrae, né? E parabéns aí pela iniciativa. Mas que faça toda a diferença para essas 160, né? Sim, Exatamente, né? E ao público aí que nos acompanha, né? A gente pede aí que sempre estejam sintonizados na Prever 100.9. Obrigado, gente. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.